Boa noite. Mais um dia de Connect a Month. More day for Connect a Month. E o tema hoje é topzera. Até eu tô estimulado aí a pegar os segredos desse tema aí. Eu acho que vai ser um tema bem instigante. Condição versus decisão. Eu acho que esse tema, inclusive, vai estimular um pouquinho aí mais uma interatividade entre a galera. Eu quero colocar algumas tarefinhas aí pra galera ir interagindo com a gente mesmo. E falando um pouquinho sobre momentos de que a condição paralisou, por você achar que aquilo ali era algo extremamente definitivo. A condição você achava que era definitivo, e aí te paralisou de tomar uma decisão rumo ao estado desejado. Hoje é sexta-feira 13. Para quem é supersticioso aí, pra mim não tá me dizendo nada. E a Lidinha já tá no ar aí. Vamos nessa, Lidinha. Largar aí os segredos desse tema aí. Desse condição versus decisão. Vou te chamar aí. Minas e Bahia. Fazer uma misturada de acarajé com pão de queijo. Ei, Rafa. Aí, a Lidinha. Tudo bem? Tudo beleza, graças a Deus. E você, como é que tá, querida? Bem, graças a Deus, com frio na barriga. É, que nada, vai com frio na barriga mesmo, mas tá pronta para liberar os segredos aí? Com certeza. Deixa eu lhe dar uma dica, sabe? A gente tem ouvido falar muito sobre storytelling, né? Storytelling nada mais é do que no inglês contar história. Então, esse tema, eu tenho certeza que todos os temas que foram escolhidos das lives, como esse tema foi escolhido, condição versus decisões, ele tem muito a ver com a essência da pessoa e com o momento que a pessoa esteja vivenciando. Então, Sim. qual era a única coisa que eu quero te falar para iniciar essa live, já que você falou aí que tá com friozinho na barriga? Só tem um princípio para a live: se permitir fluir. Deixa falar, fala o que tem acontecido, fala o que você tem vivenciado. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com você já por áudio no WhatsApp, e até cheguei a lhe falar que, assim, você passa uma tranquilidade muito grande aí quando você fala, sua voz, assim, chega, passa uma paz, assim, pra gente. Então, a única coisa, a gente não teve regra, a gente viveu por princípio, então a única coisa é se permitir, beleza? Beleza. Vamos embora. Pronto, deixa eu te falar. Sim. Sempre eu começo a live permitindo que você faça uma apresentação, né? Eu me apresento e permito que você faça uma apresentação. Como eu tenho visto aí, eu tenho visto uma oscilaçãozinha em relação às pessoas que têm frequentado a live, então eu vou começar já passando a palavra para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre quem é a Lidinha, que vai falar sobre esse tema tão encantador aí, que é condição versus decisão. E aí e depois a gente já começa a entrar no assunto aí, tá bom? Então, cacete aí entrando no assunto, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu sou Lídia e sou aqui de BH. Conheci o Rafa no Método IP. Aliás, lá eu não me conectei diretamente com ele, né? Mas com a mãe dele, com a Denise, a Dona Elô, uma amiga, e a gente tem se... Hoje eu trabalho com micropigmentação de sobrancelha e lábios e sou mãe de uma menina de 13 anos, a Dudinha, e estou aqui para viver esse desafio. O Sim, que mais que você quer saber a meu respeito? pronto. Isso aí já é o suficiente. Aí agora a gente vai falar sobre o tema.
A gente vai começar a entrar um pouquinho no assunto aí. E assim, Lindinha, só para lhe dar uma orientação, queria lhe fazer uma pergunta inicialmente. Sim, Quando a gente vai falar sobre condição e decisão, eu acho que o grande segredo desse assunto ele está na questão da atitude. Porque a condição, eu costumo até, de forma genérica, falar que a condição talvez seja até algo que te bloqueie como uma desculpa para você não sair do lugar onde você está. Então, quando a gente exato. está num momento assim de condição, a gente costuma utilizar a condição para nos paralisar, para nos colocar numa situação de inércia. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu não tenho aquilo, eu não vou fazer isso porque eu não posso, eu não vou fazer isso porque eu não tenho como, eu não vou fazer isso por causa disso. Então, a condição, ela é algo que fosse assim, como se fosse uma semente que é plantada, que esmiuça raízes gigantescas e com essa raiz ela trava você a sair do local onde você está. É como se fosse uma árvore plantada e que quando a pessoa não tem algo voltado, a pessoa acaba ficando paralisada. Então, qual é a pergunta que eu queria te falar? Quando a gente vai falar de condição versus decisão, eu acho que, como eu tenho te falado a respeito dessa questão de a gente contar história da nossa vida, quero que você conte assim pra gente o que é que na sua vida, no seu dia a dia, você tem muito nítido sobre momentos em que você viveu de condição, entendeu? Paralisada assim, querendo fazer coisas que talvez naquele momento você ainda tá travada na condição, travada a semente plantada na condição. Olha, na verdade, isso é uma situação que a gente vive sempre na nossa vida, né? Condição e decisão. E eu fui uma pessoa que viveu por muito tempo nessa situação, né? Querendo tomar decisões, mas não conseguia sair daquela situação. E a mais recente, igual eu te falei, né, foi a situação que eu vivi mais do ano passado para cá, que foi uma questão emocional. Eu tive um estresse muito alto, eu comecei a entrar em depressão e eu tinha que tomar uma decisão, porque aquela condição já estava me sufocando, já estava me matando mesmo e psicologicamente estava muito pesado, já estava afetando as pessoas à minha volta e eu tinha que tomar uma decisão. Mas sempre eu me acovardava, eu procrastinava, até que chegou um momento que eu falei, não tem jeito, ou eu tomo essa decisão, ou eu vou me acabar aqui. E eu tinha medo, né? Você sente medo, porque você sabe que a decisão vai trazer o novo. E tinha muito a ver com a questão do meu trabalho também. E ou eu abria mão, ou eu tirava um tempo para eu descansar, para eu renovar minha mente, para eu buscar coisas novas, ou eu ia continuar adoecendo, né? E para mim foi uma decisão difícil, porque, né, igual você sabe, eu tenho minha filha, eu não sou casada, então, assim, eu tenho minhas responsabilidades, né, além de mãe. Então, não é uma situação fácil na atual situação geral, né? Se nós formos olhar a situação de país, de condições financeiras do país, essas coisas. Então, englobava Lidinha, muito. posso lhe interromper rapidinho? Pode. Mas eu vou lhe interromper por uma coisa boa. Uma certa feita eu ouvi de uma pessoa me falando bem assim, você falou aí a situação econômica do país, a situação financeira, econômica. É claro que esses fatores existem. Se eles não existissem, eles não existiriam, inclusive, matérias em faculdades, em universidades, cursos de graduação. Mas, assim, uma dica para você, assim, a gente hoje, é inevitável a gente viver em sociedade e não se contaminar com algumas coisas que são passadas por a gente. Mas Verdade. você passou uma coisa aí, que você comentou comigo, assim, eu tenho minhas necessidades e tal, tem a questão de país. Aí, uma coisa que eu ouvi uma certa feita. Você já ouviu falar num cara chamado Jorge Paulo Lema? Não. Jorge Paulo Lema, ele é o dono do Grupo Ambev. Ele é um dos donos do Grupo Ambev. Ele foi um cara que, assim, começou fazendo private equity. Private equity é o quê? Ele era, assim, ele pegava empresas mal sucedidas, organizava um sistema de gestão e essa empresa subia de valor, em seguida ele vendia a empresa. E ele ganhou muito dinheiro com isso, e aí foi quando ele montou um banco de investimento na época. Ele montou um banco de investimento e tal. Isso ele conta no livro dele, Sonho Grande.
Ele montou um banco de investimento, ele começou a ter acesso a pessoas mais renomadas e tal, e foi aprendendo isso durante a trajetória da vida. Aí, uma certa feita, eu estava conversando com uma pessoa que é muito meu amigo, e assim, eu ouvi uma coisa que foi um questionamento que aí eu parei na hora, eu tive um insight assim, muito doido, relacionado à vida de pessoas que às vezes conseguem determinado tipo de independência e liberdade. Um exemplo, se hoje Jesus Cristo estivesse no mundo novamente, você acha que ele dependeria de política para sobreviver? Que ele seria uma pessoa que fatores econômicos, fatores jurídicos, digamos assim, fatores legislativos, iriam Não interferir influencia na vida dele? de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Não estou comparando Jorge Paulo Lema com Jesus Cristo, é só para você entender onde é que eu quero chegar. O capitalismo hoje em si, a gente vai falar um pouquinho porque tem ligação com isso aí que a gente vai falar. O capitalismo em si, ele dá uma liberdade muito grande nas pessoas. Quando a gente vai para a faculdade, as pessoas falam bem assim. Quando você tem alguma coisa, algum negócio que ele é um negócio extremamente independente, se você implanta um negócio no Brasil, o Brasil começa a criar carga tributária, criar série de legislações que não favorecem mais o empresário estar ali, o que é que ele faz? Ele vai embora, né? Ele procura Sai da... opções alternativas que sejam viáveis para ele. Então, por que eu quis falar, usar a nomenclatura de Jorge Paulo Lema? Jorge Paulo Lema foi um cara que cresceu, comprou uma cervejaria, que era uma cervejaria brasileira. Ele já passou por vários negócios, né? Entre ele a Alpagartas, que é a Havaiana, foi dele. E ele já passou por vários negócios. Ele comprou uma cervejaria que era a Brahma. Na época, a Brahma ela tinha uma concorrente, que era a Brahma e Antártica. Depois eles saíram se unindo. Aí ele comprou o outro. E aí Jorge Paulo Lema, ele comprou o demais e foi fazendo o conglomerado, a Ambev. Depois que ele comprou a Ambev, ele comprou uma cervejaria familiar. Isso aí cabe até um insight relacionado a negócio de família. Muitas vezes negócio de família, na minha concepção, deveria ser o negócio melhor do mundo. Porque ali Sim, você está unindo várias pessoas que têm o mesmo sangue e talvez tenham o mesmo propósito. Mas as pessoas exato. se perdem no propósito por muitas vezes não entenderem que aquilo ali é um negócio e aquilo ali não é uma família, entendeu? E aí acaba divergindo um pouquinho, porque a família é família e o negócio é um negócio, entendeu? Então às vezes começa o ego, começa algumas emoções, começa algumas interferências. E aí o que foi que ele fez, né? Ele saiu comprando, saiu comprando, saiu comprando, até chegar o negócio do momento, que foi na época que ele comprou a Budweiser, que é uma cervejaria, e formou o grupo AB InBev. Aí por que eu te falei? Por que eu te falei toda essa história? Uhum. Porque hoje, tipo assim, a gente está vivendo um momento que a gente teve uma mudança política no país. A gente saiu de um governo esquerdista para um governo que está se fazendo totalmente diferente, um governo que algumas pessoas falam que é direita e tal. Mas o que, é que acontece? Quando a gente chega no nível de liberdade, o nível de liberdade seja financeiro, seja voltado para qualquer coisa, os fatores externos, mesmo grandes que sejam, mesmo estão sendo gigantescos, eles não interferem mais em nossas vidas. Então, seja os fatores econômicos que for, ele acaba não interferindo. Se ele chegar a interferir a ponto de me dar, reduzir o meu lucro, eu me mobilizo para outra situação. Ou seja, até as grandes pessoas que têm assim, que tem negócio gigantesco, ele tem outras opções. Então, por que eu quis te dizer isso? Porque, tipo assim, a gente, financeiramente falando, eu, você, a gente não vai se comparar com o Jorge Paulo Lema, que está muito lá na frente que a gente. Mas a gente e eu tenho certeza que você também acredita, que a gente é herdeiro de um criador que criou todas as coisas no universo e que ele, dentro disso, entendeu? Ele colocou a gente para quê? Para simplesmente estar aqui e cumprir o nosso propósito na vida, né? Na Terra. Então, quando você for falar essas coisas, não fica acreditando nesses noticiários, nessas coisas voltadas para assim, eu vou. A situação econômica. Quando eu falo bem assim, eu assisti algo, uma live do Thiago Nigro uma vez, que ele falou justamente isso. Que ele, como ele se especializou no mercado financeiro, ele mexe com ações, então o momento que ele mais ganha dinheiro no mercado de ações é quando tem crise. Porque quando tem crise, o que é que acontece, né? As pessoas entram em desespero e quando elas entram em desespero, elas fazem coisas sem pensar. Entendeu? Então é como se fosse assim, só para você entender. Eu não sei se você entende um pouco do mercado de ações. Mas aí o que acontece? Um noticiário é responsável muitas vezes por fazer pessoas tomarem um monte de atitudes impulsivas. Um exemplo. Chega amanhã depois, aí chega um noticiário de crise, que não sei o que lá e tal. Um exemplo, quer ver uma coisa? Você pega uma cultura.
A gente vivenciou a lei seca, né? Aí está vivenciando a legislação da lei seca. Pessoas de interior, em algumas coisas que gostam de beber, o que acontece? Bebia, pegava seu carro e ia para suas casas, não é verdade? Isso. Aí parou de acontecer isso. Até se adaptar a uma nova cultura, óbvio que isso tem impacto nas vendas de bebidas alcoólicas, não é isso? Nas vendas de bebidas Isso. alcoólicas e tal. Beleza. Aí vem um noticiário e fala assim, aumenta-se a tributação das bebidas alcoólicas e além de aumentar as tributações, em meio à lei seca, reduz os movimentos dos bares e restaurantes que consumiam bebidas alcoólicas. Isso tem um impacto negativo na economia de 3%. Aí o cara desesperado que hoje houve um negócio desse, que ele simplesmente ele está lá com uma ação lá, por exemplo, de um grupo que tem nos seus negócios bebidas alcoólicas, o que ele vai fazer? Meu Deus do céu, fim do mundo, vou vender. Aí aquela pessoa que tem uma expertise, que sabe que aquilo ali há uma oscilação de mercado, mas que a oscilação ela pode vir e depois subir, como acontece muitas vezes no mercado de ações, faz o quê? Se mantém estável, pega essa instabilidade, que é a crise, que é a baixa, compra na baixa e espera novamente o mercado voltar a reagir. Então o que é que a gente tem que ter? Eu não falo assim isso aqui como um religioso, porque eu confesso para você que tem momentos também que eu me encontro meio perdido em relação a algumas coisas, mas eu aprendi a fazer tarefas de questionamentos o tempo todo. Tudo que vem alguma coisa que me leva a alguma coisinha de medo, eu tento pensar em alguma solução, eu tento ver se aquilo ali não é algo externo que está transformando a verdade de fora para dentro. O que é de fora para dentro, a gente tem que desconsiderar, entendeu? A gente tem que pedir a quem detém todo o São. conhecimento para saber se aquilo ali é real ou não, entendeu? Então você falou essa questão aí, eu só queria só lhe dar isso aí. Não considere isso não, não acredite nisso, sabe por quê? É interessante, Rafa, porque eu ia chegar no ponto que eu vou te falar agora. Eu estava pensando em todas essas situações. E como você falou das raízes, né, das ramificações, na verdade, são as justificativas que a gente usa. Ah, o mercado. Ah, a situação econômica. Ah, mas é o meu marido. Ah, mas é o meu vizinho. Então, o medo que a gente tem, na verdade, de tomar uma decisão diante de uma certa situação, a gente faz a gente buscar essas justificativas em alguma coisa, né? Você vai buscar a justificativa de não tomar a sua decisão em alguém. Você nunca vai assumir assim, eu estou com medo, eu não vou, eu não sei se vai dar certo. Então a gente joga para alguém. E era o que eu estava fazendo. Até que chegou no limite que realmente eu entendi, eu preciso fazer alguma coisa. Porque ou eu ia morrer na condição, eu poderia morrer na minha decisão, mas eu literalmente ia morrer na minha condição. Então eu tinha que tomar uma decisão. É Olha o melhor que, morrer de novo do que ficar onde você está, olha o que você entende? falou, olha o que você falou. Vou pegar, eu acho que você nem notou o que você falou. Ou eu ia morrer na minha condição, ou eu podia morrer na minha decisão. Ou seja, na condição já está determinado. Já estava determinado o que ia acontecer. Eu Na ficando decisão, ou a não, eu ia morrer. possibilidade. Na decisão era uma possibilidade que o meu medo estava colocando na minha cabeça. Você vai morrer, não vai dar certo, você não vai conseguir, e papapá, e o que vão dizer de você, e todas essas coisas, entende? Mas tem que tomar uma decisão, porque é o que você disse, abre o novo, abre a sua mente, traz possibilidades. Então, quando você dá esse passo de decisão, que você começa a ver as possibilidades, você já começa a ficar mais aliviado. Peraí, tem um mundo novo ali fora, tem algo mais ali para mim, entende? E aí isso vai te encorajando a outras decisões, a outras atitudes. Então, é um passo de cada vez, mas você só vai descobrir quando der o primeiro passo, né? E não vai ser tudo fácil, não vai ser tudo às mil maravilhas. Com certeza vão vir outras dificuldades, outras condições, né, para tentar nos limitar dentro de cada situação, mas a gente tem que tomar as decisões, a gente tem que ter atitude, Com certeza. É porque a possibilidade é transformar o que é definitivo em possibilidade. O que é isso definitivo já aconteceu, já, você já sabe qual é o fim daquilo ali. dentro disso que eu falei, né, que eu ia morrer na condição. Eu fiz umas anotações aqui, né, porque
A condição, ela nos define, mas é momentaneamente. Só que quando você está já envolvido ali, o que você pensa? Essa condição é para mim o resto da vida, né? Tipo, eu morri pobre, ó, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu nasci feinho, vou morrer feinho pro resto da vida, né? Eu não, meus pais não estudaram, eu também não vou conseguir. E não é assim, né? A condição, ela te define momentaneamente. A partir do momento que você decide sair dali, você vê que você tem um mundo de possibilidades, né, te esperando para você alcançar e tudo mais. Então, Com a certeza. condição, ela nos define momentaneamente. E ela limita a nossa visão, né? Ela limita nosso movimento, né? De ir em direção ao novo, de ir em direção à nossa decisão, né? E a nossa decisão, ela mata a condição. A partir do momento que você começa a tomar uma decisão, ela vai matar, começa a matar a sua condição, vai aniquilando aquilo, né? E a decisão, ela começa a mudar a sua rota. Porque a condição, ela te condiciona, a própria palavra já diz, ela te condiciona a algo. É só aquilo ali. Mas quando você toma uma decisão, na condição você acha que você só tem aquilo. É só essa vida, é só esse caminho, é só esse casamento ruim, é só esse mundinho, é só isso que eu posso viver. Mas quando você toma a decisão, você descobre que você tem uma rota, você tem um caminho novo, né, a trilhar. Você tem 1000 possibilidades. E é interessante isso. Sabe qual Muito foi o insight que eu interessante. tive aqui relacionado a isso, essa questão de condição? A condição, ela está muito ligada a tudo aquilo que a gente vivenciou, as nossas experiências pessoais, durante toda uma vida. Então, a condição nada mais é do que o quê? O que você tem como verdade. Seja do momento que você nasceu até o momento que você está vivendo. Então, o que é que a gente tem como verdade, muitas vezes? Ah, um exemplo. Vou dar um exemplo bem prático. Para para filhos de pais concursados, a condição ideal profissional é o quê? Passar no concurso e ter estabilidade. Verdade? Sim, Pronto. Para a condição de várias outras coisas que vá fazer, ela é moldada a partir do momento em que simplesmente nós somos uma página em branco, que é o momento que a gente vem recebendo todos aqueles tipos de informação que a gente é criança. Porque quando a gente é criança, a gente tipo assim, é direcionado por tudo aquilo que foi colocado como crença na vida dos nossos pais a ser reproduzido como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. A gente não exato. aprende que existem verdades relativas. As verdades, elas são relativas, porque elas mudam de acordo com o tempo. Eu acho engraçado que, inclusive, em algumas lives que eu assisti, eu acho que foi até do Pablo, ele fala algo que é interessante, que quando a gente fala sobre algo, que a gente discorre sobre questão de verdade absoluta e verdade relativa. O tempo, ele muda muita coisa. Por exemplo, antigamente a gente usava a linguagem figurada, eu sou um foguete, porque eu vou, não tenho como voltar. E hoje a gente já tem tecnologia, já tem foguete que vai e volta. Então, quando a gente para observar, qual é a nossa condição? A nossa condição é tudo aquilo que lhe é imposto, que é o que foi passado a você como uma verdade absoluta. E a gente, As por não ter maturidade crenças. suficiente para a gente questionar, para a gente aprender mais o que é que acontece, a gente não torna aquilo uma verdade relativa para saber ponderar o que é que realmente deve se manter e o que é que deve se ressignificar. Então, é interessante isso, porque assim, quem vive de condição vai viver dando desculpa o tempo todo para o resto da vida. Entendeu? Não, eu Exato. não posso, eu não tenho como por causa disso aqui. Agora, quem vive de decisão, sabe o que é que faz? Quem vive de decisão, mete as caras e faz as coisas e vive testando. Eu tenho aprendido, é incrível como essas pessoas, ultimamente que a gente tem visto, escritores, você pega nomes aí, Paulo Vieira, Wenda Carvalho, Pablo, Nigro, o Janguier Diniz, todos eles estão trabalhando sempre na mesma linguagem, Lidinha. O que é que eles falam na Sim, realidade? Hoje a gente, o tempo, inclusive o Nigro ele fala uma coisa bem interessante. Por que é que adianta você ganhar o mundo, ter muito dinheiro e estar andando lá no carrão de fralda geriátrica? Por que é que ele fala isso? Ele fala a respeito do tempo. Não existe uma teoria que você vá aprender
e que essa teoria, eu só vou praticar o que eu aprendi na teoria quando ela estiver extremamente plena. Isso não acontece. A gente tem que viver em extremo movimento o tempo todo, porque a gente aprende muito mais na prática. Então não adianta, vai quebrar a cara, aprender, pronto. É como se fosse assim, a gente tem que ter um manual, o nosso manual. Sabe como é o nosso manual? É o nosso manual de ralar o joelho. Ralou o joelho por quê? Porque nisso aqui que eu tava fazendo, eu errei aqui, pronto. Aí bota aquela palavrinha ali, ó. Mas assim, aquilo ali não pode também se tornar uma verdade absoluta, aquele erro. Porque, por exemplo, imagine que as coisas também mudam na sua vida. Por exemplo, você hoje, Lidinha, hoje chegar e comprar uma Evoque no seu estado habitual. Não sei, só estou usando um exemplo. Um exemplo. Sim. Vou usar meu exemplo. Pronto. Rafael hoje vai comprar um helicóptero. Eu estou fazendo isso, eu vou apanhar. Eu vou ralar o joelho. Eu não tenho condição hoje de manter um helicóptero. Eu não tenho condição de comprar um helicóptero. Se eu fizer isso, eu vou me endividar, eu vou me atrapalhar e tal. Pronto. Aí eu pego meu caderninho lá. Errei. Qual foi o erro? Para ir aprender com erro. Colocar algo, entendeu? Colocar um sonho que ainda não estava, entendeu? Proporcional ao momento. Beleza, botei lá e tal, coloquei o cobra do helicóptero. Aí daqui a 10 anos as coisas foram acontecendo, eu continuei errando, ralando o joelho, passo o mexiolário, ralo o joelho, passo o mexiolário, e vai anotando os erros. O erro de agora, ele vai ser o mesmo erro lá na frente? Ele não vai ser, porque as nossas realidades, elas mudam o tempo todo. Então as experiências, elas são individuais, os momentos, eles são muito relativos. Então nada que acontece na nossa vida, a gente pode botar como uma regra. Por isso que a gente fala o tempo todo sobre a questão de princípio, porque as coisas, elas podem mudar, entendeu? Então daqui a 10 anos, uma realidade, por exemplo, pode mudar da noite para o dia. Então a gente não pode transformar aquilo como uma receita de bolo, de que 2 mais 2 vai ser 4, 4, 4, 4 pro resto da vida, entendeu? Porque as nossas vidas, elas vão migrando de acordo com as decisões que a gente vai tomando. Mas o que eu tenho aprendido é o seguinte, só dá resultado diferente. O que acontece? Aprender alguma coisa nova, será que funciona? Vou testar e faz as perguntas a respeito. E se, e tenta. Mas não use esse e se para paralisar, não. Usa esse Sim. e se acontecer isso, qual seria uma segunda opção para eu consertar? Aí você vai criando, na realidade, tipo assim, algo calculado. Você vai criando algo calculado. Mas não tem jeito. Todo mundo tem falado sempre a mesma coisa. A gente tem visto esses caras que têm, assim, estão mais na frente para a gente em relação à desenvoltura, seja lá financeira, teórica, conhecimento, sabedoria. A aprendizagem, ela tá ligada à prática. Vai apanhar, vai cair, vai levantar, apanhar, vai cair, vai levantar. E aí você vai ressignificando, vai aprendendo coisas, vai aprendendo mais coisas. E não tem medo de correr. Quer ver uma coisa? Eu costumo, inclusive, utilizar um exemplo bem prático. Eu sou formado em administração e direito. Pergunte se eu pratico algum. Não pratico. Então, o que é que vai me dar propriedade para ser amanhã depois? Eu não penso, no momento, em atuar na área jurídica. Mas o que é que vai me fazer eu um dia me tornar algo assim, um jurista extremamente. Mas o exercício não adianta ter a bagagem que eu tive, que passei 5 anos na faculdade sem praticar. Entendeu? Entendi. Mas é isso, e até porque a minha verdade sobre um determinado assunto é diferente da sua, porque eu vou ter a minha experiência naquele assunto, você vai ter uma diferente, né? Então, realmente é uma verdade relativa à minha experiência e à sua experiência, né? E a gente também, muitas vezes, a gente se coloca na condição por conta de crenças limitantes que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Você se condiciona por conta daquilo, né? Não, seu futuro é ser igual aos seus avós, seu futuro é ser igual aos seus pais, e por aí vai, entende? A verdade é que as pessoas também, elas não querem, elas não tomam decisão porque elas não querem gastar energia. Porque o que que eu percebo, Rafa? Quando você toma decisão, e pode ser uma decisão mais leve, mas geralmente as decisões são radicais, né? Quando é uma decisão mais radical, isso vai te gastar uma energia, isso vai te consumir uma energia, né? Isso vai te gerar um desgaste físico, emocional, você vai ter que se mover, você vai ter que ressignificar, você vai ter que enfrentar certas situações que você, até o momento, fugia delas.
Então, isso gera todo um desgaste, sabe? Um desgaste bom, mas no momento a gente não enxerga aquilo como bom, né? E isso que você falou aí é verdade, porque eu já passei por momentos também que eu ficava assim, mas e se? E se? Eu fazia as perguntas, mas não saía do lugar. Eu fazia as perguntas, eu questionava, mas dali a pouco eu procrastinava, falava assim, ah, não, acho que eu vou esperar mais um pouquinho, vou pensar bem, tipo assim, pensar o que mais? Se a coisa não tá boa, você vai pensar o que mais? Você já pensou, já questionou, já analisou, você viu que ficar ali naquela condição não dá. Então, peraí, vamos tomar uma decisão, né? Seja na nossa vida pessoal, seja casamento, seja trabalho, seja com pessoas, com amigos, relacionamentos, seja com filhos, seja em igreja. As pessoas hoje elas estão muito assim, embora a gente está num mundo muito evoluído, igual você falou, Pablo, essas pessoas aí com essa mentalidade, né, trazendo a gente para uma realidade, mas ainda tem muitas pessoas que elas estão condicionadas a isso. Ah, eu não vou tomar essa decisão porque eu vou magoar o outro, mas ela passa o resto da vida se machucando. Ah, eu não vou tomar essa decisão porque eu não quero enfrentar tal pessoa, eu não quero enfrentar tal situação. Ah, eu não vou tomar essa decisão porque eu tenho medo, entende? E muitas vezes até com a gente mesmo, né? Ah, eu não quero admitir que eu tô nessa situação. Eu não quero admitir que eu tô assim. Deixa as pessoas acharem que eu tô bem. E eu vou ficando por aqui. Só que você vai morrendo. Porque eu, por um bom tempo, eu me esforcei. Eu não quis colocar uma máscara, mas eu me esforçava, tipo assim, isso vai passar. Eu vou conseguir. Mas eu não saí daquela condição, então não tem jeito. Você disfarça hoje, você dribla hoje, amanhã você está na mesma condição. Então não vai mudar, entende? Se o seu casamento está ruim, você dribla hoje, você se cala hoje, você dialoga um pouquinho amanhã, mas se você não tomar uma decisão diante daquela situação e realmente mudar, dar um passo, né? Porque a condição você está paralisado. Então a decisão você vai já dar um passo. Se você não fizer, não adianta, seu casamento não vai mudar, né? Estou dando um exemplo. Aquela situação não vai mudar. Não adianta você hoje dar um beijinho, fingir que está tudo bem, amanhã dar um bombonzinho. Não, não é assim, né? Não, não é dessa maneira que funciona. Então, a decisão, ela tá, igual eu tinha te falado, ela tá na nossa vida o tempo todo. Igual você deu o exemplo do helicóptero, é uma decisão. Eu posso hoje? Só que muitas vezes a gente quer ficar na condição. Não, eu não posso, não, mas eu vou dar conta, né? Lá na frente eu dou conta. Só que aí vem os ralados no joelho, né? E são ralados ruins, porque eles só vão te levando a caminhar para trás, né? Quando a gente insiste em ficar em determinadas condições, a gente só vai caminhando para trás. São ralados muito ruins, que eles vão te fazendo regredir, regredir. Você não progride, você não cresce, você não amadurece, você não se abre para outras pessoas, né? Porque um exemplo somos nós. Nós tomamos uma decisão, cada um que fez o IP estava numa determinada condição, né? E assim, você chega lá, e eu pelo menos cheguei lá achando assim, nossa, eu tô a pior pessoa desse lugar, eu tô a mais destruída, a mais com problema, e aí quando você vai ouvindo, você fala assim, não, Deus, muito obrigada, né? Eu não tô tão ruim assim. Mas nós tomamos uma decisão. E olha o benefício que essa decisão nos trouxe. Nos trouxe conhecimento, nos trouxe amizades, nos trouxe esse compartilhamento, essa experiência. Nunca na minha vida que eu pensaria que eu ia estar aqui fazendo uma live. Entende? Até há pouco, olha, eu vou confessar, até há pouco tempo eu nem sabia o que era, porque agora eu estou começando a ficar uma pessoa mais envolvida, né, com tecnologia, essas coisas. Isso tudo vai despertando, né? Uma decisão. Eu não gostava muito, mas a necessidade me fez tomar essa decisão de aprender, de conhecer. Hoje eu estou aqui vencendo um desafio, né? Na verdade, eu já falo em público, assim, alguma coisa, mas diante de uma tela, assim, nunca fiz. Então, é uma expectativa, entende? Mas é uma decisão. Porque se eu também recuasse, eu podia virar para você e falar, Rafael, não quero mais,
eu tô com muito medo, vamos jogar isso lá para frente, mas amanhã eu ia acordar muito mal. Aliás, eu já ia dormir muito mal, porque eu ia pensar, gente, todo mundo fez, não foi tão difícil assim, né? Nem que ficasse ridículo, mas como diz a Paula, vamos ser ridículos, né? E eu vou Vamos te falar, fazer careta. Então eu falei, gente, eu preciso, eu quero, eu tô com medo, mas eu quero essa experiência. Então, olha o que essa decisão nos proporcionou, sabe? Então é uma loucura. E assim, muito legal, muito bacana. Foram experiências assim, desde antes do IP até durante, depois. Então, assim, é fantástico, sabe? Fantástico, igual sua mãe colocou, são presentes que Deus nos dá, né? São amizades que Ele nos dá, e vocês foi uma dessas amizades. A Amanda, a Tacinha, a Marcela foi um presente de Deus na minha vida, foi algo assim do coração de Deus, sabe? A gente se conectar foi algo muito bonito e, gente, vale a pena, sabe? Pensa se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não ia conhecer vocês, eu não ia participar do IP, eu ia estar na mesma condição. E olha o tanto que mudou. Rafael, no início, do final do ano passado, para o início do ano, eu estava assim, já me entregando, porque eu cheguei no limite mesmo, sabe? E eu passava dias deitada no sofá ali e sem vontade. Pensava e falava, amanhã eu faço. Literalmente procrastinando. E de repente não, porque eu sei que Deus cuida de nós o tempo todo, né? Ele já tinha um projeto, ele já tinha algo programado. E eu conheci Pablo através de uma amiga, assistindo às lives do Sai do Caixão, uma pessoa que estava literalmente no caixão, mas não admitia a condição que ela estava. Eu estava no caixão, mas se você falasse para mim, falava, que é isso? cheirando as flores do velório. Isso, é só um processo. Daqui a pouco, amanhã eu levanto e estou bem. Só que esse amanhã não chegava. E quando eu me vi, eu já estava acordando 4h59 da manhã para ver uma live. Às vezes eu parava e falava assim, gente, que loucura é essa que eu estou fazendo? Acordar 4h59 para, né, para ficar ouvindo essas coisas. Eu não vou fazer nada disso. Eu mesmo já falando, mas eu não vou fazer. Mas aquilo me chamava, sabe? A maneira como ele coloca as coisas, como ele confronta, aquilo começou a me atrair. E eu falei, não, eu preciso mudar. Peraí. Aí teve um dia de uma live que eu falei assim, gente, ele tá falando de mim. É eu que tô nesse caixão e eu tenho que sair desse lugar. E aí eu falei, não, realmente, eu não posso me entregar. Eu não queria, mas eu já não estava conseguindo. E eu falei, não, vou para cima, eu tenho uma vida, eu não posso me entregar. Eu tenho um Deus que se entregou no meu lugar, né? E foi por algo muito precioso, eu não posso, eu preciso romper, não, eu já passei por coisas, por situações difíceis e eu venci, eu não vou ceder dessa vez. Falei, não, Senhor, não está na hora. E comecei a reagir, claro que eu sempre orava, né? Mesmo com as forças limitadas, eu sempre orava, as pessoas orando por mim, eu buscando de alguma forma, e foi acontecendo, fui evoluindo, e olha aí, que maravilha, né? Quem me viu há meses atrás ali, sem vontade de nada, e hoje eu estou aqui com esse sorriso mais gostoso, assim, né? Do fundo do coração, isso é bom demais. Então, é decisão, é sair dessa condição, sabe? A condição do relacionamento com seus filhos, sabe? É correr atrás disso mesmo, ser verdadeiro e abrir o coração. Às vezes até o pedir ajuda é uma decisão, né? Já é uma atitude que você tem que vai fazer diferença. Você dizer, gente, eu preciso de ajuda, né? Eu não estou bem, ou eu não estou conseguindo, eu estou com vergonha, eu estou com medo. É pedir ajuda, já é uma decisão. Ô, Lidinha, te falar uma coisa. Tem uma pessoa aqui que tava falando aqui. Eu acho que o exercício de principiante, que também na minha primeira live, né? Eu não, a, Já que... a tensão tava tão grande que eu só sabia olhar pro nome ao vivo aqui em cima. E aí o pessoal comentava, não falava, né? E assim, Kelma que falou que tem muito orgulho de você, tá feliz demais por você. Kelma Gual, do ela Instagram. é linda.
Ih, que gracinha! Tá aqui assistindo, ouvindo seus códigos Beijo, aí. Kelma! Obrigada, meu bem. Que coisa linda. Gente, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Um amor. Segue ela, viu, gente? Que ela faz uns biscoitos que eu aprendi com ela. Delicioso demais, demais. É uma pessoa também de decisão. A história dela é muito bonita também, vale a pena. Ai, que lindo, gente, que emoção. Deixa eu te Eu não falar uma sei se eu coisa. só olho para você, se eu leio lá embaixo. Gente, é a minha primeira vez, eu estou aprendendo, tá? Fica à vontade, que no início também comigo também foi assim. Mas deixa eu complementar o que você falou aí. Assim, Ai, que linda que é uma, gente. aí, ó. Gracinha. Algo que eu queria comentar, você falou a respeito da questão do medo de falhar, do medo da decisão. É incrível como a gente é catequizado, digamos assim, para a gente viver o tempo todo de condição. E a gente tem medo de aprender, porque eu acho que hoje não tem como você aprender sem você ter alguns erros no meio do caminho. Só que você Sim. acha o tempo todo pessoas que são utilizadas de forma tóxica para estar te acusando. As pessoas não sabem para onde você está indo, não entendem do que você está vivendo, e aí usa as coisas para ficar lhe apontando. É incrível, Lidinha, que tipo assim, de um tempo para cá, eu comentei inclusive isso no início da live, né? É, na saia da zona de conforto. Quando eu concluí a minha segunda graduação ano passado, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo para me dedicar à questão de ler outros livros que não era da área técnica, digamos assim. E aí eu comecei a ler e incrível que eu peguei algo fantástico. Tipo assim, todos os livros hoje que você lê, desses best-sellers, ele tem como a base, não tem jeito, a fonte. Ele pega a sua fonte, pega coisas da Bíblia, transforma numa linguagem gourmet para aquelas pessoas que têm bloqueios, que não aceitam que existe um Criador, não se bloquear. Aí chega ali um monte de bestão, fica, rapaz, o livro de fulano top! E tá tudo nas escrituras. Quando você começou a fazer, quando você falou dessa live, que você foi fazer, que a gente foi fazer essa live, né? E assim, eu tenho vivido algumas experiências de um tempo para cá. Eu, mais minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente está num momento muito bom, inclusive conversando muito. Hoje a gente pega o grupo, quando a gente tem um grupo da família, assim, a gente conversa muito sobre ideias, a ideia, tem toda tanta ideia louca. Eu tô achando que vão internar os bacelar tudo no hospício. Mas aí hoje, eu Essa tava. família é correta. é, Aí o que é que aconteceu, né? Quando eu peguei, que aí peguei seu tema, né? Eu até comentei com minha mãe que todo o tema das lives, que vocês que estão sugerindo o tema das lives, eu sou simplesmente um intermediador aqui, um mediador, digamos assim, né? Eu sou ativador, que Isso. iniciou o projeto, mas eu fico aqui mesmo só intermediando, complementando algo que vocês falam. E aí eu coloquei como tarefa que todos os assuntos que forem abordados aqui ia ter que ter no mínimo, um pinguinho de conhecimento e ia buscar alguma coisa. Só que no início eu comecei a buscar algumas coisas mais técnicas, pesquisar coisa na internet, não sei o que lá e tal. E aí de um tempo pra cá eu mudei isso. Eu falei, não, velho. Se realmente, aquele negócio de experiência, né? Se realmente tudo Aham. que todo mundo tá falando aí tem vivenciado, se eu já identifiquei que esse livro best-seller tem um fundinho de coisa que foi pegado na escritura, gourmetizou a palavra para não bloquear as pessoas que às vezes têm problema com Deus ou que não acredita que a Bíblia realmente é um manual de sabedoria. Então, o que é que acontece? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou consultar agora tudo agora na Bíblia. Quando eu tiver essas coisas, eu vou pedir, vai ter que me dar. E assim, hoje quando você falou sobre condição versus decisão, a gente está falando que a decisão é o momento que você sai daquela condição onde você está, estado momentâneo, que você inclusive utilizou a palavra o quê? Eu vou morrer. Não, eu já estou morto. Lá na decisão eu posso morrer, porque eu vou tentar, né? Aí hoje eu peguei uma palavra, e incrível que a palavra que eu peguei, quando eu falei assim, eu falei, ô senhor, me dá uma coisa aí para eu falar na live, me dá um insight de sabedoria. E aí eu peguei Jó 5 a partir do 17. E aí tem bem assim, ó, começa assim, ó. Eu não vou ler todo não, mas eu vou ler bem assim, ó. Que a gente tá falando o quê? De errar, né? Eu utilizei até a Sim. linguagem figurada de cair, passa o mecholate. Aprendeu, anota lá o errinho, para não errar de novo. Caiu, passa o mecholate. Aí tem bem assim, as mãos de Deus curam.
Feliz é aquele que Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará nenhum mal lhe aconteça. Então, o que acontece? Se a gente entende, vai até pegar naquilo que eu falei, das coisas que fatores externos, teorias, ciências, econômicas, o que for que venha acontecer, não vai interferir as pessoas que estão vivendo no seu propósito e que sabem para onde está caminhando. Porque o que acontece? Eu lembro quando eu comentei a respeito dessa live, eu coloquei inicialmente como uma tarefa. Eu falei bem assim, eu falei, rapaz, eu comecei a ver, eu via as pessoas se conectando comigo e ficava assim, amigos que chegavam assim, pô, Rafa, quando chegava a conversar alguma coisa, velho, esse Rafa é diferenciado. Falava algumas coisas para mim e eu ficava naquela, chegou aquele momento de que eu tava assim, rapaz, se eu tenho alguma coisa para dar mesmo, eu vou começar a pôr tarefa para eu sair do estado de condição e começar a ir para o estado de decisão. E a live foi um negócio que eu fiz impensado. Eu fiz assim, ó, vou fazer tarefa, vou fazer essa live. Aí peguei, botei o valor e fiz assim, ó, publiquei. Sabe aquele negócio que você faz assim, ó? Escriturou, tornou público, já foi, assumiu o compromisso. Não tem Pronto, volta. assumiu o compromisso, não tem mais que voltar atrás, né? O povo fala assim, não tem mais voltar atrás. Pronto, assumiu o compromisso para pôr pressão sobre mim. E eu lembro como eu sou, digamos assim, pobre em pedir. Porque eu lembro quando eu comecei a live, no meu primeiro dia, entre os meus objetivos da live, eu falava que se a live ela mudasse a vida de apenas uma pessoa, para mim já estava valendo tudo, os 30 dias que foi proposto inicialmente. E aí você vê algumas coisas vindo acontecendo, chega algumas pessoas querendo participar das lives e pedindo para participar das lives. Já tive alguns relatos no privado que tem hora que eu fico bem assim, até, meu Deus, será que realmente tem servido para alguém? Só que aí o que acontece? Eu comecei a pedir mais. Eu falei, não quero um ou não. Se isso realmente tem sentido para um, pode fazer sentido para 1 milhão. Pode fazer sentido para 1 bilhão. Entendeu? E eu falei até algo numa live que eu tava falando com o Alex, que assim, que foi algo que ficou muito clarificado também. Pessoas que já identificaram seu propósito, que sabem a identidade, sabem o que está fazendo na vida, sabe o que é que você está, por que você está nesse mundo e começa a praticar tarefas novas, Lídia. Sabe o que acontece? Assim, elas fazem as coisas porque elas já sabem o que é que precisa ser feito. E a gente, quando a gente cria uma distância, a gente cria uma distância muito grande, às vezes, de pessoas que às vezes a gente enxerga que estão no nível superior da gente. E foi uma coisa que eu falei pro Alex Scarpim na live, que na hora teve uma clarificação, porque eu me coloquei no lugar. Quantas vezes a gente se conecta com alguém e por a gente achar que a gente é inferior àquela pessoa, porque aquela pessoa está numa condição financeira, está numa condição de sabedoria que a gente se julga ser inferior a ele, a gente se bloqueia e não cria uma conexão. Até mesmo aquilo que uma pessoa pode falar pra gente, a gente até julga como não sendo uma realidade, porque a gente não vivencia aquilo. Então, o que acontece? Quando os meus amigos falavam que eu tinha, que falava assim, questão de sabedoria, poxa, Rafa, você é um cara inquieto, você busca sabedoria, busca algumas coisas, é interessante essas coisas que você está pesquisando e tal. Eu falei bem assim, isso tem que fazer sentido para alguma coisa. Mesmo que filantropicamente, eu tenho que impactar a vida de alguém. Porque não adianta você ter coisas que estão dentro de você e ficar guardando só para você. É como se fosse o seguinte, é como se você guardasse a linguagem que lá no curso do IP a gente viu. Trava a água, vai romper a barragem. Rompeu a barragem, vai virar lama. Então não adianta. Tem alguma coisa que você tem, mesmo que você ache que seja mínimo, pratica a tarefa e começa a soltar, começa a liberar. Isso pode fazer sentido na vida de alguém. E o que eu falei pro Alex foi o seguinte, que eu teve uma clarificação muito grande na live dele, foi assim, ó. As pessoas se conectam com pessoas, se conectam com pessoas, por exemplo, o Pablo ele foi um ativador pra gente. Mas ele tem uma distância, uma relativa distância entre a gente, porque o que acontece? A gente às vezes se julga inferior a ele. Mas a gente é filho do Criador da mesma maneira como ele é. E a gente pode ter as clarificações vindo da fonte da mesma maneira. Mas o que acontece? Precisa de pessoas, talvez, como o Rafael, que simplesmente começou uma livezinha com um número restrito de pessoas para te falar que você é capaz de fazer o que você decide. O que você decide, você é capaz de fazer. Entendeu? A sua condição não determina o seu futuro a partir do momento que você toma a atitude de ter uma decisão nova.
Entendeu? Então não adianta. É isso aí mesmo. É o que eu falei de linguagem figurada, que é muito engraçado. Cai, rala o joelho, passa o mecholate, levanta e vai ralar o outro. Entendeu? Isso vai criando marcas, mas são marcas de sabedoria na trajetória da vida. Toda vez que a gente erra, que a gente é rejeitado, que a gente tem algum tipo de coisa que cria alguma crença, algum bloqueio, aquilo ali, ele tem uma sementinha proporcional que ela vai te dar para você poder servir na vida de alguém. Quando a gente é ferido, a gente recebe automaticamente no nosso propósito a capacidade de a gente curar alguém. Porque aquilo que a gente vivenciou, a gente não quer que o outro passe. Mas muitas vezes a gente só ativa isso quando a gente identifica o nosso propósito. Porque quando a gente está cheio de toxina, a gente quer passar à frente a mesma ferida como foi nos passados. Entendeu? Então a gente tem que ter assim uma sabedoria e estar o tempo todo pedindo ao nosso Criador que nos clarifique determinadas coisas, para que o tempo todo a gente tenha a clarificação dele para ver qual é o nosso propósito aqui na Terra, o que a gente precisa fazer. Entendeu? Eu lhe digo de coração que, assim, essas lives já teve uns momentos, assim, que me deixou um pouquinho meio triste e tal, porque é normal, não adianta, foi uma coisa que eu falei na live aqui também, não é porque você está aprendendo determinadas coisas, você está instalando novos drives mentais, você sabe fazer boot cerebral, você começa a sua rotina de manhã com um sorriso, positividade, se conecta ao Criador, que você vai deixar de viver nesse mundo. As dificuldades, elas estão aí. Só que a gente está o tempo todo no automático, que a gente vê o tempo todo as pessoas falando de dificuldade, problema, 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 que isso acaba contaminando a gente. Só que a gente tem que ter o tempo todo uma coisa que tem que ser... Isso tem que ser uma verdade absoluta. Qualquer dificuldade que você passar e qualquer instabilidade que você passar, você tem que entender que aquilo ali tem uma raiz de prosperidade proporcional àquilo ali. Agora você tem que ter a clarificação para você pegar aquilo ali. O que é que isso está querendo me ensinar? Isso está querendo me ensinar o quê? Tá me ensinando isso aqui. Quando você descobrir isso, aí você começa a achar o fruto daquela semente. Entendeu? E eu passei muito tempo, que agora eu vou falar um pouquinho só a respeito de um momento que você falou, né? Eu acho que quando você falou a respeito da decisão, eu acho que você estava se referindo a trabalho. Eu trabalhei 8 anos e meio no Prime, e assim, era um gerente que batia a cota, conseguia bater meus objetivos. Desde aquela época eu reinvestia muito em treinamento, eu gostava de aprender as coisas novas, conseguia bater, conseguia negociar. Eu tinha um gerente que ela falava assim que eu perdia muito tempo com o cliente, mas é porque eu queria aprender. O cliente chegava ali para mim, ele era bem sucedido, ele tinha um código. Eu não usava essas palavras, que ele tinha um código, mas eu ficava ali só ouvindo e ó, O que aprendendo. será que esse cara faz? Aí eu Você ficava pensava, o que aprendendo. será que a pessoa faz? Mas no ambiente onde eu vivia, com as pessoas que eu convivia, eu tinha o emprego dos sonhos. Mas para Nossa, eles, a realidade das pessoas, a gente não pode julgar uma realidade pela realidade do outro. Eu vivi momentos no banco e foram momentos de extrema tristeza, de eu chegar a chorar e achar que eu só dependia daquilo ali, que se eu não saísse daquilo ali, eu não sabia nem o que era que eu ia fazer. Eu falava, meu Deus exato. do céu, eu tenho o colégio de minha filha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é que eu vou fazer? Eu ficava refém daquilo ali, alimentando o tempo todo coisas que eu vivenciei no banco. De uma rotina extremamente estressante, que eu chegava a chegar em casa a chorar. Mas para outras Verdade. pessoas, aquilo ali era a melhor coisa do mundo. Coisa da Entendeu? sua vida. Só que quando eu sempre fui muito determinado em algumas coisas, foi quando eu comecei a fazer coisas por fora. Foi quando eu startei o negócio de uma construtora, trabalhando lá mesmo, a gente começou a construir uma casinha aí, um amigo, entendeu? Que isso até me resultou a minha própria saída do banco. Mas eu comecei a ter experiências novas e, assim, eu comecei a compreender um pouquinho. E nas minhas orações a Deus na época, eu falava assim, Senhor, se eu for covarde para eu não tomar a decisão que é necessária tomar, que o Senhor force que essa decisão seja tomada. E isso aconteceu. Porque quando eu vendi a primeira casa, o dinheiro caiu aquela bolada de dinheiro de um imóvel que eu vendi na minha conta do banco, e houve um questionamento da inspetoria. Questionamento de inspetoria de banco, o banco acha que você está roubando, entendeu? Sim, Mas foi um negócio extremamente lícito. E aí veio a inspetoria, começou a questionamento de caráter, isso eu nunca aceitei, questionamento de caráter. Você pode questionar decisões, porque as decisões elas podem ser assertivas ou ou não. errôneas. Mas caráter, caráter ele tá na sua essência, entendeu, Lidinha? Se você Com certeza. sabe
que você faz algo, que você não está fazendo nada de errado, você não vai aceitar ninguém questionar seu caráter. E da maneira como veio a inspeção, eu saí de si. E aí eu parti para a guerra, né? Tem momentos que a gente precisa partir para a guerra. E teve algumas discussões e tal. E isso gerou a minha saída do banco naquele momento. Na época eu pedi tanto a Deus que aconteceu. E eu saí, fiquei feliz, fui tocar meu barco nas construções. Na época fiz operações de fé e tal. E durante o tempo fiquei feliz e aí as coisas começaram a desandar um pouquinho. Na época eu era imaturo e achava que as fatores eram externos, mas não era. Eu não tinha expertise de construtora, eu não tinha expertise das coisas, eu ficava botando culpas em fatores externos, entendeu? Só que hoje eu entendo que aquilo ali não era um fardo, aquilo ali era um aprendizado para eu evoluir como pessoa hoje. Quando eu paro para ver minha trajetória, eu já entreguei jornal, o Folha do Norte, eu já fui vendedor de calçado numa loja de varejo, entendeu? No colégio eu era tão empreendedor que eu fazia transporte escolar. Eu ia para o colégio, eu tinha que ir para a faculdade. Então eu falava, quem é que eu botei um mural lá na faculdade, transporte escolar para o Sobradinho, que era o lugar onde eu morava. Eu tinha que voltar para casa mesmo, eu ganhava o dinheiro do transporte escolar na época. Então assim, já teve várias coisas que isso faz parte do que está sendo formado em Rafael, do que está sendo formado até o momento de 31 anos de Rafael. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo na vida, inclusive os nossos problemas, ele tem um fruto proporcional à semente do que está sendo plantado, mesmo que naquele momento a gente não tenha a maturidade para enxergar que aquilo não é fardo e sim aprendizado. E aí a gente fica muitas vezes com medo de aprender. Por quê? Porque a gente não identificou a relação que tem de aprendizado com erro. Entendeu? O erro, na realidade, é a prática. Então, a prática é você tirar a teoria e colocar aquilo em um rumo. Errou, caiu, pronto. Porque eu caí, pronto. Aí você vai evidenciar, pronto. Dessa teoria tudo aqui, isso aqui para mim não serviu. Porque as experiências são individuais. Isso aí também não significa que a mesma coisa que vai acontecer para você vai acontecer para mim. Justamente porque as coisas são individuais. Então, por isso que o segredo tudo tá no quê? No pensar e avaliar o que está sendo vivido. Entendeu? Não é à toa que os best-sellers hoje têm falado muito sobre o poder do pensamento, sobre as emotizações, sobre a gente tornar real algo na nossa cabeça, entendeu? Sobre o que a gente tem livros aí que são best-sellers como o Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, entendeu? Então é a capacidade de pensar para eu não viver o que as pessoas determinam que eu sou, mas para eu pensar e saber a minha realidade, a minha identidade, o meu propósito, e a partir daquilo ali eu tomar decisões assertivas a respeito daquilo ali. Entende? Isso. E outra coisa, Rafa, você está falando sobre a questão dos erros e tudo. A gente tem que passar, porque a gente só vai ter autoridade de ajudar outra pessoa naquela situação quando você realmente vive. Porque é diferente eu te dar um conselho numa área que eu não experimentei, eu não passei por aquilo, eu não sei. Então é muito superficial, não vai te trazer enriquecimento, não vai te trazer auxílio nenhum. Mas se eu tenho experiência numa determinada área, eu vou te falar com toda a autoridade, entende? Para que você não tome certas direções, porque, olha, tudo bem, não vai ser igual a sua experiência da minha, mas eu vou falar, Rafa, vai com calma, cuidado, eu passei por aqui, não vale a pena esse caminho, entende? Eu vou ter toda certeza, toda convicção para te dar um alerta, para te falar, olha, cuidado com isso, né? E a gente muitas vezes fica condicionado também, igual você falou, todo mundo achava que o seu emprego era o melhor do mundo, né? Eu também, quando pensava, gente, eu preciso mudar minha vida, fazer outra coisa, eu estou adoecendo, você é louca, você não pode largar esse emprego, né? O que você vai fazer? E vem todas essas questões. Então, a gente, às vezes, também se prende Ô, a, a, Lidinha, eu a vou te gente interromper tem rapidinho, a notificação do só por uma outro. coisa. A live era tão boa que até eu estou estimulado, só que agora eu percebi aqui que ela já está no último minuto de encerrar. Vamos Não, vai? encerrar aqui para dar tempo de eu compartilhar e a gente entra novamente para a gente Tá bom, concluir. Grava aí o que você estava falando para voltar desse ponto aí, viu? tá bom, Tá bom? Eu vou encerrar aqui rapidinho tá e a gente bom. volta. Ok.